Estamos agora pela Associação Joelísio Fraga. É assim um mês muito especial. Para mim é mais especial ainda porque foi o mês que eu conheci o Joelísio Fraga, novembro de 2022, numa live dessa, em homenagem ao Novembro Azul, da conscientização da saúde masculina. E foi assim, foram 2 anos, aliás, né, Jô? A gente está fazendo 2 anos agora de grandes parcerias, de grandes coisas acontecendo na associação, na sua vida, na vida de tantos pacientes. Primeiro, quero saber, vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Tá tudo bem com o som e o áudio? Acho que tá tudo bem, né? Bom, nós temos hoje 2 convidados, um paciente e um médico. Vocês não têm ideia, vocês não têm noção de como a agenda desse médico urologista é lotada. Depois, no final da live, eu vou passar todas as redes sociais. Obrigada. Vou passar as redes sociais deles. Vocês vão ver o tanto de podcast, de entrevista em rádio, televisão, em lives que ele veio fazendo a semana inteira para esse mês tão importante que é o mês da conscientização, o Novembro Azul, conscientização da saúde masculina. E o Dr. Tiago, daqui a pouco vou... Ah, ele já até entrou aqui, já vou chamá-lo para participar. Deixa eu... Ele vai entrar aqui pelo Instagram da esposa dele, mas vai ter um paciente muito querido aqui junto com a gente também. Oi, doutor, muito obrigada, boa noite. Olá, Marli, boa noite, tudo bem? Boa noite Tudo a bom, todos. doutor? Obrigada. Gente, olha, se tem uma pessoa que corre muito e que amanhece num estado e dorme em outro, é o Dr. Tiago. E que no meio disso tudo ele consegue operar, atender, fazer live, fazer podcast e tá essa noite aqui com a gente com muito, mas com muito carinho, que eu sei, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, doutor? Por nada, para mim é uma honra poder estar aqui podendo falar um pouquinho, ajudar aí nesse processo de conscientização aí da saúde masculina. Nossa, mas não é um pouquinho, não, é muito, viu, doutor? Eu não consigo ver o Luiz Carlos, mas você já está aqui, Luiz Carlos, junto com a gente? Sim, estou vendo vocês todos. Ah, então tá bom. Boa noite, Luiz. Boa noite. Vamos fazer as apresentações, né? O Luiz Carlos é um querido, uma pessoa que eu conheci em 2018, 2019, mais ou menos. E quando eu e o Jô, a gente estava conversando, que nós falamos, putz, se a gente colocasse um paciente, que é aquela coisa real, né? Que ele passou por algo. Eu acho que a gente pode falar de um assunto quando a gente passa por algo. E eu não lembrava, eu falei, nossa, não tem ninguém próximo a mim que tenha tido um problema de câncer de próstata. E no mesmo dia, a Maricia, a esposa dele, me chama. Simplesmente ela me chamou, oi, Marli, tudo bom? Eu falei, nossa, o Luiz Carlos. Então, ele aceitou nosso convite hoje, doutor, para bater um papo aqui com a gente e contar tudo que ele passou. Mas antes disso, eu quero deixar uns recadinhos para todas as pessoas que estão assistindo agora essa live aqui. Primeiro, corre lá, passa esse link dessa live no grupo da família, no grupo dos amigos, nos grupos de pacientes, porque não é porque eu sou uma paciente de mieloma múltiplo que eu vou só cuidar do mieloma múltiplo. Automaticamente, tem vários pacientes, homens com mieloma múltiplo, e que também não pode descuidar das outras patologias. Então, eu sou mãe de 4 homens, eu tenho marido, eu tenho sogro, eu tenho, né, cunhados, então o certo é a gente divulgar o máximo que a gente puder, tá? Então, primeiro, nós temos um roteirinho aqui que a gente fez, e nós vamos tentar, gente, tentar fazer o mais compacto possível e numa linguagem bem simples, para que todos os pacientes possam entender. Eu vou apresentar aqui o Dr. Tiago para vocês terem noção do nível da nossa live hoje.
E quando ele me passou, ele falou, Marli, é um mini currículo. Deve ser mini mesmo, né, Tiago? Porque eu imagino, com tantos anos, tanta coisa que você deve ter feito já, né? Então, vamos lá. Médico urologista, Dr. Tiago Prats da Nova, médico urologista do Hospital Andro, coordenador do Serviço de Uro-Oncologia do UNACOM, Hospital Geral de Vitória da Conquista, acho que é aí que vocês devem ter se conhecido, né? Você e o Joliso Fraga. Tem especialização em urologia minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês e uma especialização em cirurgia robótica em urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, daqui de São Paulo, né, doutor? Isso mesmo. Então, olha o tamanho do nosso compromisso hoje em entregar o máximo de informação que a gente possa, né, levar para todos. Essa live vai ficar gravada, vai para o canal do YouTube, o doutor também pode depois divulgar nas suas redes sociais, o Luiz Carlos, eu, os outros pacientes, para poder fazer chegar no máximo que a gente puder, né, dos homens. Então, primeiro, eu já apresentei o doutor Tiago, e agora eu gostaria, Luiz Carlos, que você se apresentasse como paciente dessa patologia, rapidamente aqui para a gente, né, conforme a gente conversou, bateu um papinho, como foi a sua história com o seu diagnóstico, quantos anos você tem, onde você vive, você é casado, já tem filhos, conta para a gente, por favor. Meu nome é Luiz Carlos, eu tenho 67 anos, sou casado, sou pai de 2 filhas, moro aqui em São Paulo, capital, e sempre fui um homem, ao contrário da maioria, preocupado com a prevenção. Eu sempre fiz check-up e houve um gap aí no período da pandemia. E após o término da pandemia, eu voltei aos meus médicos para fazer check-up e no urologista foi identificado que houve uma alteração do PSA. Então ele me recomendou fazer mais alguns exames e aí se detectou que havia um tumor na próstata. E aí houve uma peregrinação, porque nesse mesmo período, esse médico que me acompanhava há uns 7, 8 anos, ele saiu do plano de saúde que eu tenho. E aí eu tive que procurar um outro profissional para me atender e dei muita sorte, porque encontrei um outro profissional aqui na região da Angélica e ele pediu mais alguns exames e me pediu para fazer um PET scan. E nesse PET scan foi detectado que eu tinha um tumor maligno. E ele me indicou um amigo dele, um urologista cirurgião do AC Camargo, e aí eu marquei uma consulta com esse cirurgião, fizemos mais alguns exames e marcamos a cirurgia. E a cirurgia, a princípio, ele me aconselhou a fazer através de robótica. Aí foi mais uma saga, porque o plano de saúde não queria autorizar a cirurgia por robótica, e sim pelas vias convencionais. E aí eu entrei com uma ação na justiça e essa liminar foi autorizada a fazer a cirurgia por robótica. E aí tive a grata surpresa de que após 48 horas eu já estava de alta no quarto. Então foi essa basicamente a história da descoberta e a cirurgia. Eu não estou conseguindo ouvi-la. Foi quanto tempo, a linha do tempo de descobrir... Gente, eu fechei o som para não ter interferência e eu não abri, desculpa. Foi quanto tempo essa linha do tempo até descobrir, operar e tudo mais? Olha, isso aí foi feito em basicamente 3 meses. E deixando claro também, quando o primeiro médico que me acompanhava já suspeitava da questão do câncer, né? E óbvio que tudo isso traz insegurança, a própria preocupação com relação à vida. E ele foi muito
claro e objetivo. Ele falou, olha, só morre de câncer de próstata hoje quem não cuida. Se você identificar logo de início, as chances de cura são de mais de 90%. A maioria dos homens que chegam hoje com situações de próstata já estão com um câncer muito avançado. E tem mais um adendo. Eu era assintomática, não sentia nada. Não tinha nenhum sintoma de dor, nem de incômodo. Nossa, você deu muita informação importante para a gente agora, e agora eu vou pedir para você fechar um pouquinho só seu microfone, Luiz Carlos, porque ele está dando um pouco de ressonância, pelo menos para mim, e você, no final, você vai voltar aqui com a gente, e oficialmente nós vamos abrir com o doutor Tiago agora, nos dizendo primeiro, qual é o tamanho da importância, as estatísticas do Novembro Azul, vocês, urologistas, como que vocês conseguem fazer um trabalho de divulgação? E já vou emendar aqui para que o doutor já dê aí o máximo de informação possível sobre a próstata e a sua função. Pronto. Primeiro, agradecer o convite para poder participar mais uma vez aqui dessa live. Essas campanhas de conscientização do Novembro Azul, elas são extremamente importantes, porque, ao contrário do Luiz, aí, a maioria dos homens não tem uma preocupação muito grande com a sua saúde, né? Então, a gente sabe que as mulheres, elas têm uma noção de autocuidado muito maior, e talvez por isso até elas vivam mais do que nós homens. E as mulheres têm um papel, inclusive, muito importante também na saúde masculina, porque a maioria das vezes o homem, quando procura o médico, ele vai porque a sua mulher pediu, porque a sua filha pediu. Então, em geral, a mulher tem esse senso de autocuidado muito maior do que o homem. E essas campanhas, elas visam justamente conscientizar, né, e mostrar a importância do cuidado com a saúde masculina. Hoje em dia, a gente tenta expandir isso muito mais além do câncer de próstata, né? A gente tenta cuidar da saúde masculina de uma forma bem mais global, incluindo também outros cuidados. O paciente, quando vai ao médico, ele deve avaliar a sua saúde de forma bem ampla, né? Mas o câncer de próstata é o foco principal da gente nessa campanha do Novembro Azul, que é uma doença que ainda carrega um tanto de preconceito, né? O fato do exame físico, o toque retal, gera ainda muito preconceito com os homens, mas a gente vê que essas campanhas de conscientização vêm promovendo, né, uma melhora nessa aceitação, né, do exame, uma melhora no autocuidado dos homens, essa busca aí por ter uma qualidade de vida maior, né? A próstata, né, já que você perguntou, é um órgão que só o homem tem, é um órgão do nosso aparelho reprodutor. Ela fica localizada entre a bexiga e a uretra, na sua porção inicial, passa por dentro da próstata, e ela é responsável por produzir parte do nosso sêmen, né? Então, o líquido prostático, ele compõe o esperma do homem, e esse líquido é responsável justamente por manter os espermatozoides vivos, né? Então, é extremamente importante durante a nossa fase reprodutiva, né? Então, a próstata é um órgão do nosso aparelho reprodutivo, mas que carrega uma importância muito grande com o nosso envelhecimento, por poder trazer aí algumas patologias, dentre elas o câncer de próstata. Doutor, e qual é a importância dos homens mais velhos terem um cuidado mais acentuado? O câncer de próstata e as doenças da próstata, a hiperplasia prostática benigna também, são doenças que estão extremamente relacionadas ao envelhecimento, né? O principal fator de risco do câncer de próstata é o envelhecimento. Essa é uma doença que começa a surgir aí a partir dos 40, 45, 50 anos, mas a sua incidência ela aumenta com a avançada idade, né? A maioria dos casos de câncer de próstata são diagnosticados após os 60 anos de idade, né? 75% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados após os 60 anos de idade, né? Mas ele já pode ocorrer um pouco antes disso, então a gente recomenda que esses exames de rotina sejam feitos em todos os homens a partir dos 50 anos e naqueles que têm histórico familiar já a partir dos 45 anos de idade. Nossa, doutor, falar uma coisa. Quando a gente fala muito, né, no outubro rosa, o câncer de mama, tem mulher que se assusta tanto com as estatísticas e ela acha que ela não quer fazer parte da estatística, aí que ela não vai mesmo, né, fazer suas pesquisas. Como é para os homens? Qual é essa taxa de incidência? Vamos falar em mortalidade e fatores de risco. Sim, assim, no Brasil, os principais dados que a gente tem é do Instituto Nacional do Câncer, do INCA,
que mostrou que nesses anos, né, de 2023, 2024, 2025, aproximadamente 71 mil homens terão o diagnóstico de câncer de próstata. Então, é uma doença bastante prevalente, é o segundo tipo de neoplasia mais comum no homem, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. Então, é o segundo tipo de câncer mais comum nos homens e também é o segundo que mais mata. O que mais mata é o câncer de pulmão, mas o segundo que mais mata é o câncer de próstata. Então, ela é uma das principais neoplasias nos homens, né? E desses 71 mil diagnósticos, a gente tem aí em torno de 16, 17 mil óbitos por ano no Brasil por câncer de próstata, o que é um número bastante expressivo. E considerando, inclusive, o que o Luiz falou, que é uma doença que, se a gente diagnostica precocemente, as chances de cura são muito altas. Então, o que a gente busca é tentar reduzir essa mortalidade do câncer de próstata, já que é uma doença com chances de cura bem elevadas, se o diagnóstico for precoce. E quais são os maiores fatores de risco? É estilo de vida, é fumar, é beber, é o histórico familiar, etnia? Qual é o principal que vocês acham? O principal fator de risco, a gente já falou, é a própria idade, né? O envelhecimento é o principal fator de risco para o câncer de próstata, mas não é o único. A hereditariedade é um fator de risco importante, então por isso que aqueles pacientes que têm familiares de primeiro grau devem começar seu rastreamento um pouco mais cedo, né? E especialmente se esses familiares de primeiro grau tiveram câncer de próstata numa idade mais jovem, né? Abaixo dos 50 anos principalmente, mas se for abaixo dos 60 anos isso já confere um risco maior. Né? Com relação a questões étnicas, os pacientes da raça negra têm também um risco tanto de desenvolver, maior de desenvolver câncer de próstata, como também de desenvolver um pouco mais precoce, e tem também um pouco mais de risco de ter tumores mais agressivos. Então, nesse grupo de pacientes, a gente também recomenda que o rastreamento já comece a partir dos 45 anos de idade. Com relação a fatores ambientais, né, hábitos saudáveis de vida, eles têm um efeito sim, protetor contra praticamente todas as doenças crônicas, né, doenças neoplásicas. Então, ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física regular, né, uma boa noite de sono, atividade de lazer, são fatores que protegem, né, contra o câncer de próstata, e o contrário disso, né, aumenta naturalmente sua incidência. Os principais sintomas, se é que existe um principal, doutor, e quais são os estágios mais avançados da doença? Como o Luiz propriamente falou aí, o câncer de próstata em sua fase inicial ela é uma doença totalmente silenciosa, né? E nesse momento é que a gente deve buscar o diagnóstico. Então é importante ressaltar ao paciente que ele não deve aguardar sintomas para poder procurar o médico, porque em geral quando esses sintomas surgem, a doença já habitualmente está em uma fase avançada, né? A doença inicial ela não promove sintomas e por isso é importante que os exames sejam feitos de rotina, né, a partir dessas idades que a gente comentou e anualmente, porque essa é a única forma que a gente tem de detectar a doença na sua fase precoce. Conforme essa doença avança, né, a gente tem sintomas do avanço local da doença, que são sintomas urinários, como o canal da urina passa por dentro da próstata, ela pode promover dificuldade para urinar, jato urinário fraco, né, esforço, sangramento na urina, que são sintomas que estão até mais relacionados ao crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, mas que na doença avançada do câncer de próstata eles também podem surgir. E conforme a doença avança e pode acometer outros órgãos, né, sintomas em outros órgãos e estruturas também podem surgir. O principal deles é dor óssea, já que o principal sítio de metástase do câncer de próstata são os ossos. Nossa, olha, homens, prestem atenção nessa live. Olha o que o doutor Tiago está falando. São tantas coisas que você vai juntando peças para quem nunca fez um exame, né, para trabalhar na prevenção. E tem um detalhe, né? O Luiz Carlos, ele falou no início aí do nosso bate-papo que a última vez que ele tinha feito o exame foi em 2019. Entrou pandemia e 20 não fez, 2021 não fez, 2022 e de repente... Em menos de 3 anos, né, Luiz, já estava lá um diagnóstico. E olha, que ele se cuida, e é um cara que faz exercícios, cuida da alimentação, e ele tem uma mulher maravilhosa do lado dele também, né? Ambos cuidam muito da saúde. Quando o doutor falou sobre exercício físico e alimentação, já me veio. Se quem faz exercício físico, tem uma boa alimentação, dorme bem,
corre esse risco, imagina quem não está nem aí, né, doutor? Mas vamos falar um pouquinho sobre os exames. Explica um pouquinho sobre a interpretação dos exames do PSA e o toque retal. Esse exame tão... Eu lembro até que o Luiz Carlos, quando ele estava conversando comigo ontem um pouquinho, né, para a gente falar sobre a live, quando ele aceitou, mas é uma coisa assim, é tanto preconceito, né? Depois a gente pode até explorar um pouco mais esse assunto até o final. Mas explica para a gente, doutor. É, são exames bem simples, né? Na verdade, o rastreamento do câncer de próstata, embora ele carregue, né, esse tabu, esse preconceito tão grande, são exames extremamente simples, né? Esse rastreamento é feito através do PSA, que é um exame de sangue. Então, uma simples coleta de um exame de sangue pode mostrar para a gente se tem alguma alteração que possa indicar a presença do câncer. O PSA não é um exame que dê diagnóstico do câncer de próstata, então ele pode se alterar em outras condições também, mas ele é um exame de rastreamento que, quando está alterado, a gente parte para exames, né, mais detalhados, mais invasivos, para que a gente possa, através desses exames, né, mais invasivos, firmar o diagnóstico do câncer de próstata ou afastá-lo, né, quando a elevação for por outro motivo. E o exame do toque retal é um exame que ainda é importante, né? Ele traz muito preconceito, mas é um exame super rápido, é um exame que a gente faz em alguns segundos, é um exame indolor, né? E que traz também informações importantes, porque em alguns casos de câncer de próstata, o PSA pode não se alterar. Na maioria dos casos, ele sobe. Na maioria dos casos de câncer de próstata, promovem a alteração do PSA, mas em até 10 a 20% dos casos, essa alteração pode não ocorrer e o diagnóstico só ser dado através do exame do toque, porque a próstata ela fica muito próxima, né, da parede anterior do reto, e através, né, do exame de toque a gente consegue palpar a superfície da próstata e notar se há alguma área endurecida, se tem algum nódulo que possa sugerir a presença de um câncer. E além dessa informação, traz outras informações também com relação ao tamanho, volume prostático, que estão relacionados a outras doenças, como a hiperplasia prostática benigna. Então, é um exame rápido, simples, que a partir do primeiro exame, o homem quebra esse preconceito, ele vê que não é nada demais, e passa a fazer seus exames de rotina. Então, são dois exames simples que, a partir deles, quando existem alterações, a gente passa para exames mais complexos, ressonância magnética, biópsia de próstata, que são os exames que vão realmente firmar o diagnóstico. É verdade, é impressionante como está mudando também esse conceito, né? Acho que até há muito tempo atrás existia um preconceito um pouco maior, mas do próprio homem, talvez, né? Às vezes até na roda dos amigos, ficar tirando uma piadinha, uma brincadeira. Acho que isso já ficou tão grande agora, a importância do exame, que isso daí está caindo por terra, né, doutor? E quando ele pega esse resultado do exame, o que ele tem que fazer, esse paciente, quando ele vê que a coisa está um pouco mais agressiva e que várias coisas se juntaram ali e que deve ser conduzido? Como é que ele inicia esse tratamento? Deve ser passar por um urologista que vai avaliar o resultado desses exames. Então, baseado no resultado do PSA, se tem alguma alteração nos valores do PSA, tem alguns outros dados do PSA que a gente leva em consideração, algumas fragmentações, como a relação livre total, a densidade do PSA e também o exame do toque retal. A partir desses exames, se houver uma suspeita de câncer de próstata, hoje, em geral, a gente parte para um exame de imagem. Esse exame de imagem é a ressonância magnética da próstata. A ressonância magnética vai identificar para a gente se tem alguma lesão que tenha um risco aumentado de ter câncer, e nessas circunstâncias a gente parte para o exame que realmente é o que dará o diagnóstico, que é a biópsia de próstata. A biópsia é um exame mais invasivo, onde através de uma ultrassonografia transretal a gente vai tirar pequenos fragmentos da próstata que serão analisados, né, pelo patologista e confirmar para a gente se existe ou não a presença do câncer. Então, a biópsia de próstata é o que firma o diagnóstico. Por ser um exame mais invasivo, a gente deixa esse exame apenas para aqueles pacientes que têm alterações nos exames que indiquem um risco aumentado de ter o câncer. Doutorinha, e tem o estágio do câncer de próstata, essa classificação de risco, o Luiz Carlos, ele descobriu tudo muito rápido, né? Essa linha do tempo dele, em 3 meses, tudo aconteceu. Às vezes, se o paciente sabe, protela, demora, isso pode evoluir muito rápido, como que é?
Felizmente, a evolução do câncer de próstata, na maioria das vezes, não é uma evolução muito rápida. É um tumor que fazendo os exames rotineiramente, a gente tem boas chances de descobri-lo nos seus estágios iniciais, né? É claro que existem algumas formas de tumor mais agressivas, que têm um crescimento mais rápido, mas na maioria das vezes é um tumor que tem crescimento lento. Essa fase da pandemia foi uma fase, assim, especialmente complicada, porque muitos pacientes realmente tiveram esse gap de acompanhamento, né? E aqueles pacientes que muitas vezes já tinham no início do paciente, no início da pandemia, um diagnóstico de câncer que não foi firmado naquele momento e retardaram a retornar de novo ao seu médico para poder fazer uma avaliação, alguns deles perderam esse timing de tratar a doença na fase inicial, e a doença evoluiu e acabou entrando já numa fase mais avançada, onde as chances de cura reduzem, né? Então, é importante que esse exame seja feito realmente periodicamente, para que a gente tenha o diagnóstico precoce. Existem vários estágios do câncer de próstata, onde a gente deseja diagnosticar naquela fase que a gente chama de doença localizada, que é a doença que está restrita à próstata, ela está restrita, né, ao órgão, onde o tratamento do órgão, seja por cirurgia ou radioterapia, vai oferecer aí ao paciente uma chance muito grande de ficar curado, né? Como o próprio Luiz falou, mais de 90% de chance de ficar curado quando a gente diagnostica nessa fase, né? O estágio seguinte é aquela doença que a gente chama de localmente avançada. É quando a doença começa a ultrapassar os limites da próstata. Ela começa a invadir estruturas que estão próximas da próstata, a gordura periprostática, as vesículas seminais, o colo da bexiga. Então, essa fase de doença localmente avançada, ela ainda permite um tratamento localizado, ainda permite cirurgia, radioterapia, ainda tem alguma chance de cura, porém menor, né? Mas ainda há possibilidade de cura para esses pacientes. E o estágio seguinte é a doença avançada, que é quando a doença já partiu para órgãos à distância, né? Para órgãos que estão em outra região do corpo, né? E os principais sítios são os gânglios, né? Os linfonodos da região pélvica e retroperitoneal, né? Atrás ali do abdômen. E para os ossos, né? Essa doença, quando se torna metastática, a gente já não fala mais em cura, a gente fala em controle. Hoje, felizmente, mesmo para a doença avançada, os tratamentos evoluíram. A gente tem hoje uma série de tratamentos, uma sequência de tratamentos para o paciente que tem doença avançada, onde a gente consegue melhorar a qualidade de vida, aumentar a sobrevida, né, e promover aí, né, uma qualidade de vida maior para esses pacientes também na fase avançada, mas já são pacientes que a gente não oferta mais, né, não tem mais como ofertar um tratamento com intenção curativa. Uhum. Nossa, ou seja, quanto antes descobrir melhor, está aí o Luiz Carlos, né, que é a prova viva disso. Eu acho que na pandemia realmente aconteceu muito disso, das pessoas deixarem. Hoje não justifica, né, porque o que tanto de informação que nós temos através da tecnologia, da informática, canais seríssimos de grandes especialistas, médicos como o senhor mesmo, né? Eu gosto de chamar de senhor ou de você? Fique à vontade, pode chamar de você. Como você, vamos de você. Assim como você também, né, que divulga tanto, né, de ir atrás de um urologista, anda na frente. Eu acho que isso é o mínimo que nós, seres humanos, precisamos fazer em todos os quesitos, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar primeiro da gente. Como é que um homem ele vai cuidar da família dele se ele não cuida nem dele? E para ele cuidar da família dele, ele precisa cuidar dele, ele tem que estar muito bem, a saúde tem que estar em dia. Isso é uma prova de amor até para com a sua família, seus amigos, seus pais, suas filhas, filhos, esposa, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa sua grande especialidade e que é fantástica, né? Hoje a robótica que veio para simplificar a vida de várias patologias, várias doenças, vários procedimentos. Conta um pouco para a gente como que é esse sistema, que, aliás, o Luiz Carlos, ele também fez, mas para que ele fizesse, ele teve que correr atrás dos direitos dele, né? A cirurgia robótica hoje é o principal avanço tecnológico que a gente tem no tratamento de várias neoplasias e no câncer de próstata, principalmente, talvez seja a patologia onde ela é mais aplicada, né?
o robô ele permite uma acurácia maior no tratamento da doença. A gente sabe que o câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata, ele carrega algumas complicações, né? Existem algumas complicações que podem derivar desse tratamento da neoplasia. Então, para que a gente cure o câncer, como na próstata, muito próximo da próstata, passam tanto os nervos da ereção, né, que promovem a ereção, a função sexual masculina, como também o mecanismo de controle da urina, né? O esfíncter urinário, que é o que dá o controle, a válvulazinha que segura para que a gente não perca a urina, eles ficam em íntimo contato com a próstata. E a cirurgia robótica ela tem a capacidade de oferecer uma melhor visualização dessas estruturas, por ter uma visão aumentada, uma visão magnificada, tridimensional, faz com que a gente consiga identificar melhor essas estruturas que devem ser preservadas. Como também ela tem articulação nas suas pinças. As pinças elas reproduzem o movimento do nosso punho, né, em uma área bem miniaturizada. Então, ela consegue dissecar a estrutura de uma forma muito mais precisa. Então, o ganho que a cirurgia robótica traz no tratamento cirúrgico do câncer de próstata é promover uma recuperação mais rápida do paciente para suas atividades habituais. Então, o paciente tem uma agressão cirúrgica menor, né? Um menor tempo de internação hospitalar. Na maioria das vezes a gente dá alta no dia seguinte, no máximo em 2 dias, como o Luiz falou que ficou aí, e menos tempo de uso de sonda vesical. O paciente, quando opera a próstata, ele tem que ficar com uma sonda na bexiga, né? E quando a gente faz essa cirurgia através da cirurgia robótica, o tempo de utilização dessa sonda é menor, né? E o mais importante é que os estudos mostram também que a cirurgia robótica feita por profissionais com experiência, por profissionais habilitados, ela promove um ganho também, né, numa menor incidência dessas complicações, né, de impotência sexual e de incontinência urinária. Então, esse é o grande ganho que a gente tem com a cirurgia robótica. É importante salientar que quem opera não é o robô. Às vezes a pessoa acha que vai fazer uma cirurgia robótica, que o robô vai operar, que o robô é autônomo, e ele não é autônomo, né? Talvez um dia até seja, né? Hoje a gente vê tanta coisa evoluir, mas hoje é o cirurgião que manipula, é o cirurgião que controla o robô, mas o robô confere uma precisão maior, ele filtra tremores, ele faz com que eu consiga reproduzir os movimentos do meu punho, né, numa área bem restrita. Então, isso facilita a dissecção das estruturas, né, permitindo que a gente possa curar o câncer, mantendo a qualidade de vida do paciente. Nossa, que fantástico. Eu acabei de falar da tecnologia, olha isso, né? Salve a ciência, a pesquisa e a medicina. Olha que lindo isso, né? Eu vou entrar num tema agora que eu acho muito forte, muito importante. Eu vou falar um segundinho de mim. Quando eu descobri que eu já ia entrar em tratamento, que eu fiquei alguns anos, uns 2 a 3 anos com a gamopatia do mieloma, eu, eu decidi abrir para as pessoas mais próximas de mim, né? E eu fiz até um grupo de oração, chamei as amigas, coloquei todo mundo lá nesse grupo, eu falei, orem por mim, eu vou começar meu tratamento, porque eu achei que era melhor para mim eu ter toda a energia das pessoas que eu sei que gostavam de mim, que gostam de mim, as pessoas que me amam, as pessoas que eu amo. Então eu falei, por que não, né, lidar dessa maneira? Eu poderia pegar o caminho mais difícil ou mais leve. Eu escolhi o mais leve e eu dividi com as pessoas que eu convivi anos da minha vida. Luiz Carlos, como foi para você quando você descobriu? Como foi o teu apoio familiar e o apoio dos amigos? Fala para a gente, por favor, e dá aqui, assim, a sua visão, como que é mais leve levar essa informação para as pessoas que convivem com vocês? No primeiro momento, você tem uma questão emocional, né? Então, Uhum. para mim foi de suma importância a presença da minha esposa, que a gente sempre esteve junto, um sempre acompanhou o outro em todos os exames e tudo que acontece. Então, quando aconteceu, ela fez questão de estar presente em todos os exames, acompanhar todas as consultas, né? E também participei, as minhas filhas, do que estava acontecendo. Eu já deixei bem claro para elas, falei, olha, há uma necessidade de um tratamento, de uma intervenção cirúrgica, mas eu estou tranquilo porque eu estou na mão de profissionais competentes, de um lugar que é centro de referência na América Latina, e
e tem uma coisa muito forte comigo, que é a fé. Sou cristão, eu creio em Deus, eu creio no poder da oração, eu creio que isso ajuda as pessoas também a se sentirem fortes em dados momentos e principalmente assim, a gente sabe que a nossa mente, a nossa cabeça é uma caixinha de surpresa e você tem que aprender a dominá-la, porque senão você entra em depressão. Tanto é que lá na Secamargo eles têm até uma estrutura para o paciente que precise, para que tenha um acompanhamento psicológico também, que a gente sabe que a gente vê hoje gente de todas as idades passando por problemas de câncer, tendo que fazer tratamento, tendo que fazer cirurgia, né? Então, basicamente foi isso. A nível de amigos, também passei a conscientizá-los, porque eu tenho vários amigos que são desleixados com a sua saúde, e mostrei para eles, olha, eu que me cuido, estou atravessando isso, então vocês também correm o risco. Então, para de serem ignorantes e passar a levar a vida de vocês com mais seriedade. Deus te deu uma vida, mas para você cuidar dela. Então, você tem hoje o acesso, então use. Tanta gente aí que hoje gostaria de ter o acesso e a oportunidade que a gente tem e que não consegue. Depende hoje de uma saúde pública e a gente sabe como é que é as condições na saúde pública, né? Sim. É, bem complicado. E parabéns, Luiz Carlos, pela forma que você decidiu conduzir, né, desde o seu diagnóstico com a sua família, com amigos. Eu adorei essa tua frase aí com seus amigos. E continua, dá no queixo, vai para cima mesmo. Falei, aí, cadê? Quero ver o exame. Né? Cadê teu PSA? Cadê seus exames? Cobra, né? Eu acho que é uma prova de amor tão grande quando a gente é sincero com os amigos, né? Que não é só a gente se cuidar, a gente quer vida longa para todos. Obrigada, Luiz. Daqui a pouco a gente já volta. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e as verdades? Vamos sim. Então, vamos lá. Desmistificação de crenças comuns sobre o câncer de próstata e o exame de toque. E você quer. Ah, sim, entendi. Achei que você ia continuar a pergunta. Então vamos lá. Existem realmente vários mitos com relação ao câncer de próstata, mitos de situações que possam causar câncer de próstata. Pessoas acreditam que vasectomia, por exemplo, possa aumentar o risco de câncer de próstata e não tem nenhuma associação entre vasectomia e câncer de próstata. Pessoas acreditam que determinados tipos de atividade sexual possam também aumentar o risco de câncer de próstata, determinados esportes. Eu recebo muito paciente que é ciclista e que tem uma preocupação de se o fato dele pedalar vai aumentar o risco dele ter câncer de próstata pelo fato de ficar sentado num selim. E nada disso é verdade. Então, a atividade física, muito pelo contrário, a atividade física é extremamente saudável e o ciclismo é uma atividade física bastante saudável. Então, não existem essas condições que Então, aumentem. Então, o jockey, como é que ele vai ser? Como é que ele vai. Imagine só, né? Então não tem esse risco. A gente pede, sim, quando vai dosar o exame do PSA, que o paciente que pedala, que monta, que ele aguarde alguns dias antes de dosar o exame, porque esse atrito do períneo, né, com o selim, com a célula, ele pode fazer elevar um pouquinho os níveis de PSA, mas de forma transitória, né, não indicando a presença do câncer. Mas esses não são fatores de risco para o câncer de próstata, né? E o mito que existe, né, o preconceito que existe com relação ao exame de toque, ele felizmente vem diminuindo. Ele ainda existe, muitos homens têm preconceito. Eu recebo muitos pacientes no consultório que se recusam a fazer exame de próstata, aqueles que se recusam a fazer exame de toque, aqueles que se recusam, a gente faz pelo menos um PSA. Ao menos o PSA ele está fazendo, já um excelente exame para rastreamento de câncer de próstata. É claro que são exames que se complementam, então o ideal seria que a gente fizesse as duas coisas, que a gente faça as duas coisas. Mas naqueles pacientes que têm uma resistência total, a gente faz apenas o PSA e com isso a gente já tem uma informação muito grande, né? E é importante a gente alertar os pacientes sobre a agressividade que o câncer de próstata pode ter, a agressividade
que ele leva não só a um risco de morte, mas também a um risco de um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. O câncer de próstata, conforme evolui, ele vai promover sintomas, ele vai obstruir a urina, ele vai causar dores ósseas. Então é importante quebrar com esses tabus, com esses mitos, para que a gente possa intervir dessa forma. Né? O Luiz tocou aí num ponto importante, que é esse aspecto emocional, esse suporte emocional e familiar que deve realmente existir em todas as fases da doença, né? A gente tem nessa questão psicológica aí várias etapas que vão desde o diagnóstico, né, da aceitação da doença, onde o papel do médico é extremamente importante, porque o médico tem que saber como passar esse diagnóstico, né? O médico ele não pode amenizar, né? Ele não pode deixar de passar a realidade, mas ele também não pode ser duro, ele não pode ser seco, ele não pode ser frio. Ele tem que passar esse diagnóstico com clareza, mas também com humanidade, né? Entendendo que o paciente irá receber uma notícia que vai mudar a vida dele. Então, ele tem que ter, e esse apoio da família, esse suporte, ele também é extremamente importante nesse momento, até que o paciente, né, internalize aquela condição e busque, né, o tratamento e se receba essa força aí para que ele possa seguir na conduta. E também após o tratamento, porque são tratamentos que podem trazer impacto na qualidade de vida do paciente, né? Os tratamentos podem levar, como a gente falou, a ter incontinência urinária, a ter perda de urina, podem ter um impacto também na saúde sexual do paciente, desde, né, de disfunção erétil, alteração da libido, o que não significa que isso sempre ocorra, né? Então é importante também quebrar esse mito. Os pacientes acham que o fato de retirar a próstata vai deixá-lo impotente, vai comprometer a sua função sexual, e não necessariamente isso vai ocorrer, né? Hoje a gente tem, a cirurgia robótica é uma dos avanços que a gente tem para poder preservar, mas vários avanços na técnica cirúrgica levaram a melhora, né, da taxa dessas complicações, e a gente tem tratamentos para isso, né? A disfunção erétil ela pode ser tratada seja com medicações orais, com medicações injetáveis, em casos mais extremos também com cirurgias, né, com a colocação de próteses penianas, mas é importante ressaltar que isso nem sempre vai ocorrer. Hoje, a maioria dos pacientes consegue manter a sua função sexual e quando não consegue, a gente tem alternativas de tratamento e nessas complicações, o apoio emocional, psicológico, o apoio da parceira também é extremamente importante, né, para que o paciente possa passar aí por essa situação de forma mais leve, né, como o Luiz passou. Doutor, qual o seu paciente mais jovem e qual foi o seu paciente mais velhinho? Você lembra? O mais jovem eu recordo, eu já operei um paciente com 42 anos com câncer de próstata e eu acompanho até hoje, isso já tem mais de 10 anos, felizmente ele né, tá curado, a doença não voltou, e já tem mais de 10 anos que eu tratei e segue no meu consultório até hoje, tem 42 anos, mas tenho alguns pacientes, né, nessa faixa entre 40 e 50 anos, onde a doença já pode começar a ocorrer, né, embora a frequência a gente saiba que seja a Uhum. partir dos 60 anos. O mais velho eu não vou me recordar, mas eu tenho alguns pacientes acima dos 80. Eu tenho alguns pacientes com mais de 80 anos com diagnóstico de câncer de próstata, alguns que foram tratados e seguem acompanhamento, alguns que o diagnóstico numa idade avançada, onde as condições de saúde já não permitem abordagens mais agressivas, né, como cirurgia. Então a gente apenas acompanha esses pacientes, e trata apenas quando a doença se torna sintomática. Então, alguns pacientes de mais idade, que tenham comorbidades aí, que inviabilizem tratamentos mais agressivos, né? A gente segue esses pacientes, né, de uma forma a controlar as consequências da doença, mas não agir de forma agressiva na doença. E tenho pacientes que tiveram diagnóstico já nessa idade, mas que tinham uma condição de saúde muito boa, né? Tinham em torno de 80 anos, mas que tinham uma condição de saúde muito boa, uma expectativa de vida ainda longa e desejavam ser tratados. Então, a idade, Bom, ela não é um limite para o tratamento. Então, o paciente que tem uma idade mais avançada, né, mas deseja e tem uma boa condição clínica, ele pode sim ser tratado, né, e um tratamento com intenção curativa. nossa, que coisa boa.
Você apresentou para a gente as duas pontas, né? 42 anos e acima dos 80, o de 42 há 10 anos está aí sendo tratado por você, e o de 80 quer se tratar, quer se cuidar. Então não tem esse meio do caminho, não tem, é todo mundo, não importa, né? Eu acho que a gente precisa passar uma mensagem aqui um aconselhamento mesmo, né? Eu vou até deixar vocês dois como médico e paciente, né? Mesmo o Luiz Carlos não sendo seu paciente, ele foi paciente de ótimos profissionais também, urologistas. Aliás, eu vou até chamar o Luiz Carlos agora primeiro. Luiz, como está a tua vida hoje? Você trabalha, pratica esporte? Qual que é a tua cabeça, o teu emocional, o teu espiritual? Conta um pouco para a gente, porque isso daqui vai ficar para sempre gravado aqui, né, nos canais digitais. E outras pessoas verão essa live daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa quando, vão nos achar. E isso é fundamental, porque o medo do desconhecido é muito grande, mas como você passou por isso, você pode falar como que vai ser o pós. Então, conta aqui pra gente, por favor. Eu continuo com vida normal, eu faço atividade física todo dia, eu trabalho, tenho 3 negócios, ah, ainda continuo em acompanhamento, tenho um acompanhamento com urologista, com oncologista clínico, com a radiologista. Como eu fiz a cirurgia em torno de 1 ano e meio, a gente está nesse acompanhamento e fazendo uma série de exames, principalmente, como o doutor colocou, havia uma preocupação em manter o controle do PSA, da testosterona, após cirurgia, e também a preocupação de que não houvesse o comprometimento de outras áreas, principalmente a parte óssea. Então, eu fiz bem fazendo acompanhamento com vários exames e consultas que, a princípio, eram de 60 dias, hoje, já depois passou para 90 dias, e agora já estamos com consulta a cada 180 dias. Também, após a cirurgia, eu fiz um tratamento de 90 dias de radiologia também, que era todos os dias, foi complementar a questão da cirurgia, e hoje toco a minha vida de forma normal. Como ele colocou, eu não tive a sequela em relação à incontinência urinária, a questão tem ser tratada, né? De imediato é um choque, principalmente na cabeça do homem, que tem muita a preocupação, o machismo em relação a essa questão, mas na minha cabeça, eu acho que a impotência sexual temporária ela é menor em relação à questão da tua vida, da tua saúde, e de você estar presente na tua casa, né, cuidando da tua esposa, dos teus filhos. Né? Então, eu continuo tocando a vida e passando a mensagem para as pessoas, que é prioritário você cuidar da tua saúde através de prevenção. Eu faço prevenção com urologista, com cardiologista, faço musculação todos os dias. A gente cuida também da parte de alimentação, tem também todo um suporte através de suplementação, visando a manter saúde e manter longevidade. Parabéns, Luiz Carlos, parabéns. Por isso que você está aqui hoje com a gente, né? Uma pessoa tão positiva que sobre passar e enfrentar, né? Tantos problemas que às vezes algumas pessoas precisavam te ouvir e que lhe ouçam hoje, que você sirva como inspiração. Agora, doutor, eu queria que você encerrasse esse nosso bate-papo. A gente tem 5 minutinhos aqui, mas dá para você passar a sua mensagem final, puxar um pouquinho a orelhinha aí, né, dos homens, delicadamente, óbvio, cada um é responsável pela sua própria vida, né? Mas passa a sua mensagem e, em seguida, por favor, já passa as suas redes sociais para que os pacientes também possam entrar em contato com você e também te seguir para absorver mais conhecimento ainda, por favor. Joia, vamos lá. Então, primeiro agradecer, né? Já que a gente vai encerrar, agradecer o convite de vocês, da Marli, do Joelise.
É um prazer muito grande. Eu acho que é papel do médico também informar, né? A gente é visto muito como aquele que vai dar diagnóstico, que vai tratar doenças, mas o médico também tem esse papel importante, um papel social, de informar, de esclarecer a população, né, sobre questões importantes, né, sobre os cuidados com a saúde. Então, é extremamente relevante a gente estar aqui falando sobre isso. Essa campanha do Novembro Azul foi uma coisa que surgiu de forma extremamente positiva, né, para alertar os homens sobre o cuidado com a sua saúde. Como a gente falou, as mulheres já têm essa noção de cuidado com a saúde já enraizada, já é uma coisa natural da mulher. E os homens não têm essa preocupação, né? Acho que acham que não vão adoecer e não tem esse cuidado tão grande com a saúde. Então, na esteira do Outubro Rosa, aí surgiu o Novembro Azul na sequência, né, que surgiu na Austrália, né, em 2003, com homens deixando o bigode crescer para poder alertar sobre a saúde É masculina verdade. e depois chegou aqui no Brasil e casou muito bem, porque né, logo depois do Outubro Rosa vem o Novembro Azul e serve para que os homens aí se cuidem um pouco mais, né, e tenham essa atenção com a sua saúde, entendam que o diagnóstico precoce, não só do câncer de próstata, mas de várias outras doenças, é extremamente importante, não só para que a gente cure, aumente a chance de cura daquela doença, mas que a gente também possa oferecer tratamentos que impactem menos na sua qualidade de vida. Quanto mais inicial a doença, as chances de cura são maiores e os tratamentos são menos agressivos, vão impactar muito menos na qualidade de vida daquele paciente, né? Então, essa é a principal arma que a gente tem para curar o câncer de próstata. Hoje a gente fala que o exame anual do homem, ele não é só um exame de próstata, né? É um exame da saúde masculina, onde o homem vai conversar com o seu urologista sobre questões de próstata, sobre questões urinárias, né? Vão ser avaliadas também outras questões, exames de rotina, vai se falar sobre a saúde reprodutiva, sobre a saúde sexual. Então, é uma oportunidade do homem poder conversar com o seu médico sobre a sua saúde de forma global, né? E isso tem um impacto muito grande, não só na nossa longevidade, como também na nossa qualidade de vida, né? E o Luiz falou muito bem aí que muitos pacientes acham que após um tratamento de câncer de próstata ele vai ficar limitado. E na maioria das vezes não, né? Os pacientes, depois que a gente opera, muitas vezes falam, doutor, e agora como é que vai ser minha vida? Eu falo, sua vida vai ser normal. Você vai levar a sua vida normal, você vai trabalhar, você vai ter suas atividades de lazer. É claro que em doenças mais avançadas, em determinados tratamentos, isso pode criar algumas complicações, mas na maioria das vezes o paciente vai poder levar a sua vida normal, conviver com a sua família. Tem o segmento que tem que ser feito, como o Luiz falou, exames periódicos após o tratamento, mas nada que impacte aí na possibilidade de conviver, né, com quem ama, de ter qualidade de vida e poder levar a sua vida aí de forma saudável. Nossa, olha, eu vou ler aqui a mensagem que o Joelísio Fraga deixou para você. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos doutores Tiago Nova e Marcos Moura, médicos urologistas, por terem gentilmente aceitado o convite para participar da nossa live hoje com o doutor Tiago e do podcast sobre o Novembro Azul. Eu assisti esse podcast, eu achei assim o máximo. Aliás, eu achei super, 2 pontos bem interessantes, eu vou falar rapidinho aqui. Primeiro, que o João até perguntou para o doutor Marcos, né? Existem umas 300 mulheres urologistas, médicas no Brasil, né? E vem Nossa, eu achei aumentando. assim... Hã? E vem aumentando, porque eram poucas. Esse número de 300 é um número que cresceu bastante nos últimos anos. Hoje a gente vê bastante mulher tendo interesse pela área, o que não havia no passado. Isso é muito bom. Muito bom. E parece que elas têm um grupo fechado entre elas também, né? E cada vez mais elas estão crescendo nos congressos. Então, olha quanta coisa que vai mudando, desmistificando, caindo por terra, né? Os tabus. E outra coisa que eu achei super interessante foi um paciente de 108 anos que a família, né, levou para uma consulta. Ele não tinha nada para tratar na próstata. E a família não se conformava, mas como não tem? Não, faz o exame. Não, mas ele não precisa do exame. Ah, enfim, teve que voltar lá fazer o exame, tadinho, né, do velhinho, 108 anos, estava bem. Então, foram 2 pontos bem interessantes que estão nesse podcast do Dr. Mauro com o Joelísio, e vale muito a gente lembrar
que a Associação Jolis Fraga não acolhe e não duplica informação só sobre o mieloma múltiplo, que é a patologia do Suelísio, a minha, né, a nossa doença, é uma associação que acolhe, não importa o que a pessoa estiver precisando, principalmente lá em Lins, né, que é a nossa primeira sede física em Lins. E foram mais de 30, sei lá quantas pessoas estão hoje já, nesse ano aqui, sendo acolhidas, que não são do mieloma múltiplo, são outras patologias. Então, você que está assistindo essa live, entre em contato com a Associação Jolis Fraga, todas as informações vão estar descritas aqui. O que você precisa de ajuda, de informação, de acolhimento, nós temos também um grupo, né, mas é um grupo do mieloma, e a gente troca muita informação lá. E nós já estivemos com 900 e poucas pessoas, parece que os 900 e pouco é um número marcante nosso, mas essas pessoas, doutor, se a gente conseguiu, Luiz Carlos e doutor Tiago, se nós conseguirmos ter atingido uma pessoa que seja, para que ela acorde e corra atrás, né, de fazer o seu exame na prevenção, se cuidar, se tratar, nossa, a gente já ganhou essa noite aqui. E em nome da associação, eu lhe agradeço demais pelo seu tempo, Luiz Carlos, de você ter sido tão de pronto, você e a Marici, claro, conta com ele. Pode, a Marici já falei com ele, ele vai fazer a live. Então, muito obrigada, Luiz. E, doutor Tiago, muito obrigada pelo seu tempo. Tanta correria na tua agenda. E eu sei que você já tem cirurgia marcada, né, com paciente aí, no estado que você chegou, na cidade que você está. Então, agora, passa suas redes sociais aqui pra gente, por favor. Pronto, passo sim. Minha rede social eu só tenho o Instagram, que é esse que a gente está falando aqui, que é o @tiagonova.urologia, Tiago com H, @tiagonova.urologia, e sigam lá, a gente está sempre passando informações, não só sobre câncer de próstata, mas sobre tudo aí da nossa especialidade, e nesse mês de novembro a gente deve estar passando bastante conteúdo aí para que as pessoas estejam sempre informadas. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que estava presente aqui agora assistindo a gente. E dupliquem, pega essa live aqui, ó, e joga aí em todos os grupos e para todos os homens que vocês conhecem, da família e amigos. Porque a divulgação do Novembro Azul é importante para todas as áreas da saúde. Então, muito obrigada a todos vocês também. Boa noite, doutor. Obrigada, Luiz. Boa noite. Tchau. Obrigado Boa noite. pelo convite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Um abraço a todos.